Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E o tema de hoje é algo assim, meio desagradável. Eu coloquei assim um título bem chamativo, né? Porque é o caos em Portugal, mas também não era assim para tanto. Mas vamos lá explicar tudo o que está a se passar. Esse ano aqui em Portugal eu acho que eu realmente nunca vi tantas greves. Sempre existiu greves aqui em Portugal, atenção, mas realmente eu não vi tantas greves como nos outros anos como eu vi tudo junto nesse ano. Greve de enfermeiros, do pessoal do raio-x, greve de professores, greve de docentes. Portanto, foi realmente algo, está a ser algo realmente bem complicado. Felizmente Portugal, como muitos que acompanham o canal e outros canais e mesmo páginas de Portugal no Facebook sabem, Portugal melhorou muito em relação à taxa de desemprego, que está a se baixar cada dia mais, e a verdade é que, de certa forma, não está difícil arrumar trabalho aqui em Portugal. Eu ouço relatos mesmo de pessoas que vêm e, de certa forma, estão ilegais, que mesmo essas pessoas estão conseguindo empregos. Ou seja, quem quer trabalhar, aparentemente, não fica sem trabalhar. Entretanto, a questão é que muitos desses trabalhos são precários e isso é a prova também de estar a haver tantas greves, não é? Realmente o desagrado dessas pessoas, principalmente a função pública, quer dizer, eu ia falar função pública, mas eles até têm um salário, existe 2 salários mínimos em Portugal, um para as pessoas, os meros mortais, e outro para a função pública. Não falando isso desmerecendo a função pública, atenção. E para além dessas greves todas, ontem houve mais uma que foi dos médicos que mandaram uma proposta para o governo e falaram que eles entrarem ou não de greve está na mão do governo. Portanto, até os próprios médicos querem fazer greve, portanto está mesmo uma situação bem complicada. Mas esse vídeo é para falar especificamente sobre uma greve que, falando assim por alto, que é a greve dos motoristas de materiais perigosos. Até me parece assim ser muito grave, né? Já agora motoristas de caminhões de pesado, não é? De materiais perigosos. Falando assim até me parece muito grave. Não, se calhar não é nada de outro mundo, mas eles conduzem nada mais e nada menos, entre outras coisas, claro, mas talvez assim, o mais habitual deles seja combustível. E pimba, foi realmente esse ponto que mostra que a nossa sociedade, como as coisas estão feitas, é muito frágil, entra em colapso de uma maneira mesmo muito frágil. Só para vocês verem, eles falaram que ia fazer uma semana de greve. Se não estou em erro, a greve acaba no domingo, portanto, se acaba no domingo é uma semana, ou começou no domingo ou na segunda-feira. E eu só fui descobrir isso na terça-feira, só dessa situação, porque até foi minha esposa me ligou: Thiago, se você vê como é que está o combustível do carro, senão vai já abastecer, porque já aqui ao pé de onde eu trabalho já há 35 bombas de gasolina, de combustível sem gasóleo. E gasolina também, algumas ainda tem, mas já estão a acabar. E eu lembro, eu até peguei o carro, fui a algumas bombas aqui perto de casa. Só havia uma que tinha, mas com uma fila quilométrica, e eu tinha que fazer coisas, não tinha tempo, mas eu também até tinha assim mais ou menos combustível, eu deixei passar. De qualquer forma, o meu carro aguenta até para a semana e espero que isso acabe mesmo no domingo, senão tô para a semana que vem e terça-feira já não tenho combustível. Mas tudo começou então, entre aspas, esse caos começou nas bombas de combustível. Realmente aqui ao pé da minha casa em Loures não achei assim nenhuma ao pé. Havia uma que talvez tivesse, que é bem escondida ali no centro de Loures, mas acabei por não ir nessa, como eu ainda tenho de certa forma combustível para mais pelo menos uma semana. E entretanto, nos restos das bombas aqui da Grande Lisboa está um caos. Aquelas poucas que havia combustível, havia filas que as pessoas estavam lá 1h30 à espera, e quando conseguiam abastecer, ou quando chegavam para abastecer já tinha acabado. Penso eu que isso também não seja geral, se talvez algumas bombas ou alguns lugares pode não ter sido esse caso. Eu estou a falar do que eu vi, do que eu ouvi e do que eu li, ok? Pode ser que não seja 100% de Portugal. Eu também estou a falar mais, como eu falei, aqui na região de Lisboa, que é onde eu percebi mais a situação. Entretanto, as coisas não ficaram por aí. Já começam a haver relatos de pessoas que não vão trabalhar, porque
não tem combustível. Transportes públicos, alguns já estão a ou diminuir a quantidade de transportes públicos, algumas empresas, não é? Ou mesmo cortar todas. Pronto, eu não sei se todos os comboios aqui, eu penso que existam também comboios aqui a combustão, não deve ser tudo elétrico, portanto também devem estar a reduzir. Os aeroportos, desculpem, a ANA, que eu acho que é uma das principais companhias de aviação aqui de Portugal, já vão cancelar alguns voos, ou se não todos, mas eu penso que todos não, pronto. E assim, eu estou a falar também, aqui como eu falei aquilo que eu vi, porque eu realmente não tenho lido muitas notícias. Algumas empresas já estão a fechar portas, temporariamente, claro, porque não tem matéria-prima para trabalhar, principalmente algumas de alimentos que precisam de leite, de ovos, coisas assim que são quase que dia a dia, não é? Todos os dias precisam chegar um material fresquinho, já estão a fechar porque não conseguem, não entregam. Há pessoas a fazerem 240 quilômetros para ir até Badajoz, que é a Espanha, para abastecerem, algo que realmente 240 quilômetros para ir, 240 para voltar são quase 500 quilômetros. Provavelmente, por exemplo, o meu carro, se eu pisar assim, não pisar muito, ou se eu fizer econômico, eu talvez consiga 750 km com o depósito cheio. Portanto, talvez vão levar jericãs, se eu não estou em erro que se diz, né? Para levar mais combustível, para encher extra, talvez, estou a falar por alto, mas realmente está em tão pouco tempo, ou seja, hoje é quinta-feira, ainda falta, portanto, quinta inteira, agora são 7 da manhã, portanto, ainda o dia inteiro de quinta, sexta, sábado e domingo. Portanto, ainda são 4 dias de greve e já está esse caos todo, não é? E como eu falei há pouco, isso realmente mostra a fragilidade da nossa sociedade, porque essas mesmas empresas que precisam de bens frescos, de materiais frescos, para, por exemplo, suprir, entre aspas, a nossa necessidade diária de alimentação, já estão fechando as portas e falaram que não vão conseguir colocar os produtos nas prateleiras dos supermercados. Então já assim, algumas pessoas talvez começam a ter um certo desespero, tal como aconteceu de haver um desespero inicial de ir nas bombas de combustível. Penso que não será tão gráfico, como eu falei, já acaba agora no domingo. Mas se fosse uma situação mais alargada, com certeza ia acontecer isso nos supermercados, ia ser um caos nos supermercados, já não ia ter bens, ia ser muito complicado. E imagina se fosse uma situação, sei lá, em vez de uma semana ser 2 meses. Eu acho que metade da população morria de fome porque não ia ter nada no supermercado. Tipo, estoque de alimentos. Pá, a maioria das pessoas tem na despensa alguns alimentos, mas, sei lá, aquilo dá o quê? Talvez assim, uma semana, não sei e tal. Portanto, é algo que dá o que pensar. Imagina, realmente, se houvesse uma crise mundial, alguma coisa que estourar isso, ir pro torto, na nossa sociedade, o nosso esquema realmente é furado. Mas pronto, isso também já sou eu aqui a meio que um futuro pós-apocalíptico, né? Isso já é outra situação, não tem nada a ver com o vídeo aqui de hoje, mas era só para falar também sobre isso, que há sempre aquela situação, né, que infelizmente Portugal não é um país perfeito, tem muitas qualidades, mas não é um país perfeito, e também temos dessas situações. De qualquer forma, quem precisar de combustível, arranja aí uns jericãs, algumas coisas para encher de combustível e vai ali a Badajoz. É só gastar, é só fazer 500 km para ir, 500 ida e volta, ok? E pronto, olha, penso que seja só isso, pessoal. Muito obrigado por tudo e tchau! Até a próxima semana, pessoal.